Chico, é preciso identificar e punir os responsáveis por essa verdadeira pantomima política que se está fazendo nas eleições deste ano aqui no Piauí, através dos institutos de pesquisa. A gente sabe que ao longo dos anos anteriores de eleições passadas, os institutos de pesquisa eram utilizados para validar o resultado das eleições compradas por quem estava no poder, através da falência das nossas estatais como a Petrobras, através de orquestrações criminosas como o Mensalão no primeiro governo Lula. E de repente, fora do poder, eles continuam fazendo a mesma coisa, talvez incensados pela grande fortuna alimentada aos anos de permanência, como bem sugeriu um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal quando disse que o PT tinha uma verdadeira fortuna armazenada para comprar eleições até o ano de 2030. Pois bem, na região sul do estado, o coronel Diego Melo, que é o candidato do Partido Liberal às eleições governamentais deste ano aqui no Piauí, o Diego Melo estava visitando alguns municípios quando foi surpreendido pela afirmação de um eleitor, uma pessoa do povo que chegou até ele com uma denúncia grave. Ele disse, olha, eu estava aqui num determinado local da minha cidade quando o indivíduo do Instituto de Pesquisa se aproximou de mim e perguntou quem era o meu candidato a governador. E o que é que eu achava do apoio de Lula e do apoio de Bolsonaro e Ciro Nogueira a alguns determinados candidatos. Eu citei para ele, isso o rapaz dizendo, né, ao Diego Melo, eu citei para ele que o meu candidato era o senhor, que eu sou eleitor do coronel Diego Melo. O eleitor dizendo, o Diego Melo captando, inclusive ele gravou isso num vídeo, eu vou mostrar aqui para os nobres espectadores, quero que você assista com muita atenção essa fala do eleitor na entrevista feita pelo próprio candidato, e o entrevistador chegou para o eleitor a dizer que o Diego Melo não seria mais candidato, não, ele já desistiu, ele renunciou à candidatura para apoiar um outro candidato, então o senhor não precisa mais votar nele, não precisa botar o nome dele, que o nome dele inclusive nem consta aqui. Pessoal, estou viajando agora para o norte do estado, passei aqui para abastecer o carro, e seu Chagas, esse patriota, disse que foi entrevistado pelo Instituto de Pesquisa. O que é que disseram lá para o senhor? Eles me falaram, perguntando para o governador para quem que eu votava. Quando eu falei que votava para o Major Diego, o cara afirmou que você tinha desistido. O Major Diego desistiu, ele não aparece aqui nas pesquisas. Eu acho que ele desistiu. Essa ele fez com toda a afirmação. Eu perguntei pela segunda vez. Rapaz, mas esse dia eu vi o Major Diego falando que era candidato. Não, ele desistiu, ele não aparece o nome dele aqui. Vocês estão vendo como é que é feita as pesquisas aqui no Piauí? Então, pessoal, presta atenção, pesquisa não vale nada, devia ser criminalizado isso aí, devia ser crime eleitoral. Infelizmente temos que conviver com isso. Sou candidato a governador ao lado do presidente e sou o próximo governador do Piauí. Não acredite em pesquisas, vamos mudar o Piauí de verdade. É 22 lá e 22 aqui. Obrigado, viu, meu irmão, pelo apoio. Valeu. Eu acho que o nome talvez não constasse, e por uma razão muito específica do Instituto de Pesquisa, que tem os seus interesses. Agora é preciso, Chico, é preciso, espectador da TV Piauí, que esse instituto seja identificado, que esse entrevistador seja identificado, para que ele conte quais foram as orientações que ele recebeu para colocar naquela planilha, naquele questionário. Que o proprietário desse instituto seja chamado para prestar esclarecimentos, uma vez que nós temos ali a palavra de um cidadão frente à palavra de um candidato que está trazendo uma denúncia gravíssima dentro do processo eleitoral. Os institutos de pesquisa, do jeito que estão fazendo em nível nacional, excluindo o nome de candidatos para que eles não apareçam nas pesquisas eleitorais, nas menções dos seus eleitores, a fim de atribuir votação a um candidato que seja de interesse desses institutos. Por exemplo, eu tenho aqui um instituto no estado do Piauí que faz a seguinte pergunta: o que é que você acha de Rafael Fonteles com apoio de Lula? Lula não é candidato aqui no Piauí, ele pode até influenciar, mas essa influência ela se dá de maneira subjetiva na percepção do próprio eleitor. O que é que você acha da candidatura do Dr. Silvio Mendes com apoio do Bolsonaro? Bolsonaro não é candidato no Piauí e muito menos apoia a candidatura do Dr. Silvio Mendes. Bolsonaro, o candidato do partido do Bolsonaro é o candidato do PL, que é o Partido Liberal, que é o partido do presidente, que é o coronel Diego Melo. Então, por que fazem todo esse trocadilho? Agora criaram, né, uma outra estratégia, estão colocando o nome do ministro Ciro Nogueira, apoiando o doutor Silvio, que é um fato verídico, mas também não há que se colocar porque o doutor Ciro ele não tem a mesma
projeção nacional do Lula. Quer dizer, o Lula foi presidente da República em 2 oportunidades. O ministro é ministro e senador da República em 2 oportunidades, mas não há que fazer nenhuma comparação sobre a liderança de um e de outro e sobre o impacto que a liderança de um e de outro teria na concepção do nosso eleitor. Portanto, é um crime eleitoral que está se praticando e isso precisa ser investigado. O outro destaque que eu trago aqui aos nossos seguidores da TV Piauí, à nossa grande audiência da TV Piauí, diz respeito à vergonha que está passando o candidato do PT nas suas andanças pelo Estado. Ele esteve nesse final de semana nas cidades de Nova Santa Rita e Simplício Mendes. Em Nova Santa Rita, que coisa triste, ele fez a sua manifestação, falou a um pequeno público, meia dúzia de gatos pingados embaixo de um pé de uma árvore, não é? Ali naquela árvore, aproveitando a sombra, não tinha estrutura nenhuma para recepcioná-lo, absolutamente nada. Parece até coisa improvisada, nem parece um candidato a governador. Não estou dizendo que seja um candidato a governador do governo, estou dizendo que seja um candidato a governador, porque você tem estrutura ou não tem estrutura, e essa estrutura muitas vezes você dispõe dela, mas em determinado momento da campanha percebe que já não faz mais nenhum sentido montar toda aquela estrutura para um público que não vai corresponder, né? Ou seja, já começa a tirar o espaço que poderia estar ocupando por entender antecipadamente que a candidatura não tem viabilidade. Em Simplício Mendes ele falou em cima de um banco de praça. Em cima de um banco de praça, também para meia dúzia de gatos pingados, falou pouco, durante 15 minutos no máximo, disse ali daquelas coisas que tem repetido de maneira absurda nas suas entrevistas e nos seus comícios, de que o PT foi a revolução benfazeja do Piauí, quando na verdade nós sabemos que foi um partido verdadeiramente malfazejo. Está aí os índices de segurança, está aí os índices na educação, temos o 2º maior indicador de analfabetismo do país. Está aí os indicadores da saúde. O Estado deve 200 milhões de reais aos hospitais de pequeno e médio porte do interior do Estado, hospitais regionais, inclusive, não repassando esses valores de acordo com denúncias formuladas pela Associação Piauiense de Municípios há mais de 2 anos. Estão aí os indicadores da assistência social. Nós temos maiores índices de desemprego por conta da completa ineficiência do governo do Estado em atrair empresas para cá. E, na verdade, ele não atrai, ele as está afugentando, né? Nós sabemos muito claramente que o governo do Estado afugentou muito mais de 15 ou 20 empresas. E grandes empresas nacionais que pretendiam se instalar no Piauí deixaram de vir para cá exatamente por falta de toda a estrutura necessária, como água, como energia elétrica, como rodovias asfaltadas e em condições de suportar o tráfego pesado para o transporte dessas indústrias, dessas empresas. Enfim, o governo do Estado completamente endividado, são mais de 7 bilhões e meio de reais contratados em dívidas. Nos governos do PT foram mais de 5 bilhões, foram encontrados endividamento de 2 bilhões e 300 e hoje está em quase 8 bilhões. É um absurdo isso. E a pessoa ter coragem de, num discurso, talvez isso explique essa ausência de público, essa ausência de povo nos eventos do candidato Rafael Fonteles, porque as pessoas sabem que ele não está falando a verdade. Nós sabemos, e as pessoas, a grande maioria das pessoas hoje, libertadas pelas redes sociais, libertadas pela comunicação democratizada das redes sociais, sabem também, muito bem, até onde vai o limite que não tem do PT, né, para dizerem verdades e propagar fake news.